Olá, boa noite, Luiz. Como tem passado? Tudo bem? Boa noite, Alípio. Bem, bem, muito bem. Obrigado pelo convite para esse Ah, bate-papo. obrigado você. Você com toda a sua agenda tumultuada ainda teve tempo para poder fazer um bate-papo aqui. É um prazer imenso tê-lo aqui, viu? Mas Que primeiro eu queria que isso, você meu. se apresentasse. Seria eu ia tecer muitos elogios, porque nós nos conhecemos há muito tempo, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, Luiz, por favor. Legal. Primeiro, boa noite. Né? Para você, eu sempre tenho tempo, você sabe disso. A gente conhece há muito tempo, então aos amigos a gente dá atenção especial. Meu nome é Luiz, eu sou formado na Unesp de Araçatuba há 31 anos. E passei por uma série de consultórios, tive consultório, tive uma operadora de planos odontológicos também, tenho uma vivência tanto no mocho quanto fora dele, na odontologia, então é uma vivência bem, bem rica, bem interessante. E hoje eu não atuo mais com odontologia, mas eu tive uma vivência muito importante com você, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco, né? Sim, sim, sim. E esse primeiro, eu lembro-me que nós fizemos a mesma faculdade, né? Eu me formei 2 anos antes de você. E quando você teve essa operadora, eu já trabalhava na minha clínica com a produtividade. Mas depois que você acabou saindo da operadora, foi um momento que nós começamos a ter um período que nós trabalhamos juntos, né? Quando foi esse período? Você se lembra? Lembro perfeitamente. Foi algo bastante novo na minha vida, porque tem uma questão envolvendo o dentista, que é o seguinte: a gente se forma na faculdade, e isso independentemente de quando, né? Foi Sim. há 30 anos, continua sendo hoje. A gente tem que formar uma clientela, né? A gente tem que formar uma clientela e fazer um nome, o dentista precisa ficar conhecido, desenvolver, construir uma autoridade, para daí começar a ter os seus primeiros pacientes e pacientes recorrentes e tal. E naquela época, eu me lembro perfeitamente que produtividade não era uma coisa que era falada, que era muito divulgada, né? Sim, Era sim. algo que todo mundo acha intuitivamente sabe que precisa ser produtivo, mas não era algo que as pessoas faziam de maneira intencional, vamos dizer. E o que eu tive, o método ao qual eu tive acesso quando nós trabalhamos juntos foi o método de produtividade que hoje você está divulgando tão brilhantemente aí nos, nas suas palestras, enfim, na sua atuação digital. E é muito bom ver você no digital também, isso é uma evolução muito grande, né? Então, o que mudou para mim? Eu comecei a criar uma consciência de que o dentista pode ter um ganho consistente sem precisar necessariamente fazer uma especialização, Sim, sendo mais produtivo. Né? exato. Porque o que acontece com a odontologia, o que vem acontecendo nos últimos 30 anos com a odontologia é o seguinte, e mais fortemente nos últimos 15, 20 anos, é que alguém convencionou na cabeça do dentista, criou na cabeça do dentista o seguinte cenário: você só vai ser bem sucedido se você for especialista. Sim, Quem ganhou com isso? As faculdades, os verdade. cursos de especialização. Esses ganharam muito com isso. Agora, a minha pergunta é: será que o dentista também ganhou com isso? É, Não sei. o dentista foi muito, muito bem colocado pela sua parte, porque o dentista ele acabou virando, a faculdade formou um dentista que continua sendo um estudante de odontologia. Essa é a verdade, né? Então, nós hoje, quando nós nos formamos, nós tínhamos cerca de 120 mil dentistas no Brasil, no máximo 150 mil. Estamos falando de 30 anos, nós triplicamos esse valor. Nós estamos com mais de 400 mil dentistas e as faculdades, mais de 600 faculdades no Brasil.
Vendo tudo isso, o ensino caiu e aquilo que nós produzíamos e aprendíamos na graduação, hoje eles têm que fazer pós-especialização. Então, Exatamente. eles se adaptaram a isso, né? Quando tive essa visão, eu pude ter esse contato quando eu fui ali para Venezuela, e eu vi as coisas acontecerem, antes do chavismo, né? Antes do chavismo, a Venezuela era referência na área da saúde. As Miss Universos, muitas vezes, eram venezuelanas, né? Então, eles tinham a área de medicina e odontologia muito forte. Quando eu vi aquilo na companhia de um professor de Lins, Olavo Bergamasque Barros, que já faleceu em 2022, e ele falou, Ali, você precisa ver o conceito de produtividade. Porque o que nós aprendemos, você também, o que aprendeu, é uma odontologia elitizado para um foco na população em que já está sobrecarregado. E a classe média? E a classe média baixa? Ficavam com aquelas clínicas populares que faziam aqueles serviços sem qualidade alguma, mas era o que a população tinha acesso, né? E com isso, quando eu inaugurei aquela primeira clínica, que foi em 1996, eu fui exatamente nesse foco e acertei em cheio, em cheio. Acertei em cheio, montei uma equipe grande, cheguei a ter 6 cadeiras, com 5 eu tocava, com técnicas em saúde bucal, sabe, qualidade, eficiência, então foi muito bom. E foi nesse momento, quando eu tinha já terminado toda a estrutura da clínica, que eu chamei você para me ajudar na parte administrativa de lá, né? Foi Foi. quando você conheceu, né? Exatamente. E voltando só um pouquinho para falar sobre essa questão dessa mudança na grade curricular odontológica, isso começou a acontecer enquanto nós ainda estávamos na faculdade. Isso há Sim, 30 anos vem acontecendo, mais de 30 na verdade, porque eu me lembro perfeitamente, por exemplo, na disciplina de dentística, o que você aprendeu, eu já não aprendi. Uma interessante, né? parte daquilo que exatamente, uma parte daquilo que você viu na graduação, eu já não vi. Por quê? Porque exatamente porque foi criado esse mercado multimilionário das especializações, né, das pós-graduações, então naturalmente ensina-se menos na graduação para ter o que ensinar na pós-graduação, que vai muitas Sim. vezes render muito mais para os professores, para as instituições, enfim, né? E aí falando dessa clínica, né? É, quando você me convidou para trabalharmos juntos, eu tive uma surpresa, muito grata surpresa, não só na área de produtividade, mas também na área de gestão da clínica, que era uma área muito bem desenvolvida e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito interessante, mas me surpreendeu muito a facilidade os processos que você conseguiu desenvolver na clínica para tocar 5 cadeiras ao mesmo tempo. E quando a gente fala isso, muitas vezes não é tão claro para as pessoas, então vou tentar aqui criar um cenário na cabeça de quem está vendo a gente agora. Imagine 5 cadeiras, 5 consultórios muito bem equipados, um ao lado do outro, e o doutor Alípio indo de um consultório até ao outro, atendendo, claro, fazendo todos os procedimentos de higienização, de desinfecção entre um paciente e outro, mas atendendo todos mais ou menos ao mesmo tempo. Quer dizer, um dentista atendendo 5 pacientes ao mesmo tempo, com qualidade, com atenção, com Sim. empatia, né, fazendo com que as pessoas se sentissem valorizadas. Eu lembro disso perfeitamente. Então, isso para mim um choque, na verdade, né? Foi um contato com uma nova realidade, né? Nós não, na faculdade nós não aprendemos nada disso, né? E o mais interessante, o Luiz, é que assim foi. É claro que para você tocar mais de uma cadeira, você tem que ter uma estrutura para isso, você tem que ter auxiliares para isso, você não pode deixar o paciente sozinho no box. Então, eu tinha
Eu tinha cinco, na verdade eram quatro, né? Essa quinta cadeira, ela era para fazer avaliação, PO, e pós-operatórios, né? Então, eu conseguia tocar, mas quatro técnicas em saúde bucal, elas ficavam comigo e elas interagiam, elas faziam toda a dinâmica e era impressionante como a coisa funcionou e a aceitação do paciente, porque o paciente ele via a rapidez, né? Mesmo naquela época, hoje, o tempo é o nosso maior patrimônio, né? Então, o paciente não queria ser atendido várias vezes no mês, e ele queria que fizesse um atendimento, a saber, eficiente, rápido. Isso nós tínhamos muito bem, porque nós não atrasávamos. Nós tínhamos uma organização que era desde a agenda da recepção até o momento que saía. Com organização, os procedimentos mais complexos, nós dávamos espaços maiores, fazendo isso nós sempre tocávamos muito bem. Mas você sabe o choque que eu tive maior, Luiz? Em 2019 eu vendi as minhas clínicas, fiquei acabando 3 anos no sabático aí, eu resolvi voltar. E quando eu voltei, na clínica que eu trabalhei, em 2023, a partir de março, eu entrei, eu achei assim, parece que a odontologia entrou num buraco negro, né? Eu via cirurgiões dentistas hoje eu vejo, recém-formados até 5 anos, que ganham o que menos que uma diarista ganha. Menos que Exatamente. com todo o respeito ao grande trabalho feito pelas diaristas, né? Ah, O quanto elas são importantes para a nossa sociedade, mas eu digo assim, os investimentos que foram feitos, né? O cirurgião dentista, ele sai sendo sujeitado a este mercado e na visão que para ele mudar essa realidade, ele só vai conseguir mudar se ele fizer uma especialização. Uma especialização é importante? Claro que é. Ele vai aprofundar conhecimentos em sim, determinada área? Claro que é. Mas eu digo que a mentalidade que ele só vai conseguir monetizar a profissão dele depois de ser especialista, eu vivi na prática. Meus melhores momentos não é quando eu fiz especialização em prótese, sim, quando eu fui produtivo. Produtivo. Eficiência, eficácia e agilidade. É isso o grande segredo que teve. E agora, querendo compartilhar isso com os nossos amigos dentistas, né? porque eu acho que essa iniciativa sua tem sido, eu tenho acompanhado, né, toda a trajetória de sucesso dessa tua trilha no digital, e eu acredito que o dentista hoje precisa muito disso. Por quê? Eh, Como a gente falou agora há pouco, o nível da odontologia, ele não permite que o dentista cresça rapidamente, né? O nível em termos de conhecimento prático, né? Então, é necessário sim haver pessoas como você que complementem o conhecimento do dentista e enriqueçam e que forneçam ferramentas para ele montar um arsenal, né? Sim. Que ele possa utilizar no dia a dia para monetizar e para rentabilizar melhor a sua, a sua atividade. Então, você imagina um dentista num consultório, numa periferia, ou mesmo num bairro mais central, mas que tenha um fluxo de pacientes que ele não consegue atender. Isso acontece muitas vezes. Então, Sim. quanto maior a produtividade desse profissional, mais pessoas ele vai conseguir atender e Uhum. mais dinheiro ele vai ganhar, Sim, né? claro, claro. E isso preservando, sobretudo, a sua saúde física e mental, né? E conseguindo uma previsibilidade de ganho. Sim. É esse o viés que eu enxergo nesse método e que faz com que a gente tenha uma coisa que a odontologia não tem, que é a previsibilidade de ganho, muitas vezes. Né? Então, por exemplo, o ortodontista ele sabe que se ele tiver X pacientes vezes o valor da mensalidade, ele vai ter ali o seu ganho mensal. Ok. Mas e o dentista que não é ortodontista? Né? Até Exato. o implantodontista, por exemplo, o especialista em implante, ele não tem previsibilidade.
Não Não, tem. não tem. Agora, o dentista que tem como um dos pilares da sua atuação a produtividade consistente com processos bem definidos, ele consegue prever, ele consegue construir uma previsibilidade de ganho, que é o que qualquer pessoa precisa financeiramente, né? Sim, claro. E você colocou muito bem, quando você citou a parte da ortodontia, né? Mas a ortodontia também. A ortodontia também trabalhando com uma organização e com uma produtividade melhor, o próprio ortodontista, ele consegue negociar com o patrão que ele está trabalhando, fala, ó, eu vou produzir tanto, para isso eu quero ser rentabilizado por isso também. O patrão Claro, vai querer isso, e aí é bom para todo mundo, né? E aí é bom para todo mundo. Muito bom. sem dúvida. Muito bom. E eu vejo é, claramente, né, o crescimento das franquias odontológicas que encontraram uma brecha, um espaço, vamos dizer assim, no mercado odontológico, se consolidaram já há vários anos, né? E esse método de produtividade que você desenvolveu, ele casa muito bem com dentistas que prestam serviços para franquias. Sim, Porque as principalmente. franquias hoje exatamente, as franquias hoje elas têm um fluxo de pacientes muito grande, porque elas têm uma estrutura de marketing muito bem desenvolvida, que o dentista comum não tem, né. Exato, exato, E aí, o que acontece? Muitas, dessas franquias odontológicas, elas pagam por produtividade. Mas como é que eu vou conseguir ter um ganho bom, se me pagam por produtividade, mas eu não consigo ser produtivo, exato, né? exato, exato. Esse é o desafio, né? Ah, exato. As franquias odontológicas, elas enxergaram o mercado que nós, cirurgiões dentistas, demoramos para poder enxergar, né? Uma quantidade enorme de dentistas no Brasil, numa população que ainda é majoritariamente banguela, né? Agora que o implante ele popularizou mais, né? Graças inclusive às franquias odontológicas e a antiga Imbra que que começou lá atrás e acabou Verdade. fechando, né? Mas ela popularizou, né? A ideia da possibilidade de todos terem acesso a um serviço de odontologia de qualidade. Sim, Mas com tudo isso, o Luiz, eu vejo que principalmente a ideia de conseguir trazer essas informações e conseguir trazer mentorados e formandos com essa visão que ele não precisa se tornar especialista para conseguir monetizar. Ele pode fazer a especialização dele sim, mas ele pode agora fazer uma virada na chavinha na cabeça dele, porque é uma questão, ele tem que virar uma chave para ele poder entender, porque ele foi feito para ser, ele se formou para ser um eterno estudante dependente da faculdade que ele fez. Então, virar essa chavinha para ele entender que ele pode fazer isso agora. Agora, ele pode fazer isso agora. Basta que siga determinados preceitos, que nós não aprendemos na faculdade, né? que nós não aprendemos na faculdade e eu enxergo isso, você falando, eu fiquei pensando aqui, como uma espécie de grito de liberdade, Sim, né? É a liberdade que o dentista finalmente terá, pode ter, dessa dependência que intencionalmente foi criada pelas universidades, pós-graduações que a gente, sobre as quais nós já falamos, para que ele continue sendo um aluno e continue pagando para essas instituições para aprender mais. Né? sim. E é importante a gente deixar claro aqui que nós não estamos desmerecendo ou diminuindo a importância das Não, não. especializações, do estudo do aprendizado contínuo. Não, nós somos, inclusive, pessoas que somos adeptas do aprendizado contínuo. Né? Sim, Então, isso precisa ser valorizado, precisa ser enaltecido, claro. Mas o que nós estamos dizendo é, você dentista que é clínico geral, você não necessariamente precisa de uma especialização para ter um ganho maior, para ter consistência no seu ganho. Não exato. necessariamente.
exato. Né? E, e eu já tive casos, por exemplo, na época que você conheceu a clínica e trabalhou comigo, daquelas técnicas em saúde bucais lá, que trabalharam lá, pelo menos duas ou três, elas seguiram a carreira, se formaram em odontologia. Olha, E isso foi o incentivo que elas viram que as coisas poderiam ser feitas de maneira diferente, que elas sabiam fazer, né? sim, sim. E, assim, a insegurança, elas falam para mim assim, doutor, a insegurança que nós tínhamos de chegar próximo do paciente, fazer, o senhor foi ensinando para nós, ó, faz dessa forma, vai criando a confiança que você vai conseguir e tal. Me fez me sentir tão confiante que eu falei, eu tenho que ser dentista. E foram para odontologia. Isso é muito bom ver que você plantou a sementinha e isso está correndo pelo Brasil afora agora, né? É, e deu frutos, né? Frutos produtivos, frutos, bons frutos, né? Quando a gente consegue influenciar pessoas de maneira positiva, isso é muito gratificante, isso deixa um legado, né? Então, eu tenho certeza que e tive a oportunidade de conhecer todas, as que seguiram a carreira odontológica, que cursaram odontologia, elas fizeram isso só porque aprenderam uma forma de trabalho através da qual elas enxergaram um futuro melhor para elas, Tem. né? Uma delas, a qual eu não posso citar sem autorização dela o nome dela, ela prestou concurso como técnica em saúde bucal na cidade de São Caetano. Sim, E, e nesse concurso tinham centenas de dentistas prestando concurso por conta do salário para serem técnicos de saúde bucal. olha Tinham só. duas vagas, tinham duas vagas. Ela passou na parte teórica, ficou acho que entre as 20 primeiras, e aí teve a prática. Acho que 80% dos que ficaram na frente eram cirurgiões dentistas, desses 20 primeiros, e os outros 20% eles eram técnicos em saúde bucal mesmo, efetivas, né? Uhum. E aí teve a prova prática. Quando teve a prova prática, ela saltou para segundo lugar e ela foi contratada. Graças Sensacional. àquilo que ela aprendeu durante o tempo que ela conviveu, que foram 4, 5 anos que ela trabalhou ali com a gente, né? Foi uma faculdade, né. Uma Ela faculdade. fez uma faculdade Uma ali, né. faculdade. Faculdade na prática, isso falta muito para o dentista Sim, hoje, né. A gente sim, vê, teoria e pouca prática, mas a mão, a gente por mais que a gente tenha, na nossa época a gente fala bastante sobre isso, sobre a qualidade do ensino, que era uma ótima qualidade de ensino, especialmente na universidade na qual nós nos formamos, né? sim. É, mas a mão você vai pegar no dia a dia, a prática você vai pegar no dia a dia. Qualquer um, com qualquer um é assim, com qualquer profissional é assim. Porque mesmo que nós tenhamos uma parte prática na faculdade, ela é muito restrita, ela não se compara com o volume de execução que o Sim, dentista tem no mundo real, sim, né? é Na verdade. vida profissional pós-faculdade, né? Sim, isso foi bem interessante, porque isso é bem interessante, porque eles perguntam para mim, quando eu voltei para a odontologia em 2023, as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim, mas como é que você consegue fazer isso tão bem feito e tão rápido, sabe? Hum, é, Eu falo assim, não, não é porque eu estou formado há mais de 30 anos, é porque eu sempre trabalhei com produção 3 vezes mais do que toda a média. Então, o que eu faço hoje, eu já fazia há 20 anos atrás. Por quê? Já tinha o ritmo de trabalho, já tinha o conceito de produção, já tinha o conceito de eficiência na cabeça. Então isso daí que realmente você vê que fora do Brasil, Luiz, fora do Brasil nós temos uma quantidade muito menor de dentistas. Por sim, quê? E lá eles aprendem já o conceito de produção na faculdade. Eles sabem que eles têm que ser produtivos primeiro. Depois eles vão assar outros áreas, acadêmicos, tudo mais, mas todos eles vão para o lado mais produtivo.
Senhor Luiz, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que o seu tempo é muito curto comigo, Imagina, e é aqui com a isso. gente, né? Comigo, não digo comigo, eu vou retirar isso, né? O seu tempo é sempre muito curto. E agradeço você ter dado esse tempo aqui por prestar esse depoimento. Foi muito importante para a gente, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo e sempre que precisar, estou à disposição. Eu sempre fiquei, eu lembro, estava lembrando uma coisa, só para a gente encerrar, uma coisa que você estava falando agora há pouco, que eu lembro de ter perguntado para você algumas vezes, como que você consegue atender 40 pacientes no dia, 50 pacientes no dia? Ah, é com método. Eu lembro de você ter respondido sobre com método. Então, E com começa. método a gente consegue. Exato. E assim, eu atendia essa quantidade, mas se você lembrar, eu trabalhava 4 vezes por semana apenas. Eu É tinha verdade. 2 dias por semana, eu tinha off para fazer os meus esportes, a minha parte cultural. Então, assim, a produtividade, ela não só te dá essa liberdade que você citou, mas também ela me proporcionou ter mais qualidade de vida, porque eu conseguia produzir bastante nos dias que eu estava lá e já era o suficiente para que eu pudesse tirar 2 dias, mais o domingo, então são 3 dias, né, off aí para poder cuidar de mim, da família e tudo mais. Então, Liberdade e tempo, é isso mesmo. liberdade de tempo. Tá É certo. isso. Muito bom. É isso daí, meu amigo. Muito obrigado, uma boa Eu noite agradeço. e um Boa abraço a noite. todos. Grande abraço.